Bom dia. Com alegria nos reunimos aqui neste domingo de manhã, domingo que é especial, primeiramente porque hoje é Dia das Mães, hoje é o dia que nós lembramos daquela pessoa que nos deu a luz, que nos deu a vida, que cuidou de nós, que nos nutriu, que esteve conosco durante todo o nosso crescimento. Que especial que é podermos celebrar, comemorar este dia. Mas também é dia especial porque nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para prestar culto a Ele, para louvar o seu santo nome, para termos comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé. E isso é muito bom. E o Senhor Deus nos saúda hoje com o texto bíblico de João 10, 14, lá onde Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus, Ele nos conhece. Jesus, Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece nossas alegrias, nossos motivos de felicidade, conhece também nossas aflições, nossas dores. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Ele nos reconhece quando nós nos chegamos a Ele. E aqui é uma via de mão dupla, né? Assim como Ele nos conhece, Ele também quer que nós o conheçamos. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem. Nós também devemos conhecer a este bom pastor. Nós devemos buscar ter relacionamento com Ele. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas de forma amorosa, de forma dedicada. Ele se empenha no nosso bem-estar, em cuidar de nós. Como vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Me conduz às águas de descanso. Então, Deus é esse bom pastor que cuida de nós, que nos conhece, mas que também quer ser conhecido por nós. Porque quando a gente conhece a Jesus como nosso bom pastor, a gente deve buscar estar na sua presença e buscar louvar a Ele a cada dia. E assim, em nome desse Deus, desse bom pastor, é que nós nos reunimos em culto nessa manhã. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, quem nega que tem pecado está mentindo, está se enganando, está se iludindo, porque isso não é verdade. Cada um de nós tem pecado, cada um de nós falha diante de Deus, diante de cumprir a vontade de Deus, diante de fazer aquilo que é certo. Por isso todos temos pecado. Paulo vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção. Mas nessa manhã nós somos convidados a confessar o nosso pecado em oração a Deus. Por isso eu convido quem puder a se colocar de pé, para que tenhamos um momento de oração, onde nós vamos confessar diante de Deus a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Deus eterno, te agradecemos porque podemos nos reunir nessa manhã. Te agradecemos por a tua graça e a tua misericórdia nos reúnem aqui. E nós nos sabemos cuidados e amados por ti. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã tão especial, nesse dia tão especial, tu queres falar ao nosso coração. E quando tu falas a nós, Senhor, nós percebemos que nós somos pecadores. Nós percebemos que estamos muitas vezes distantes daquilo que tu queres para nós. Nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos nos levam para longe de ti. Ó Senhor, nós queremos viver e estar sempre perto de ti. Queremos estar na tua presença,
louvando a Ti e tendo comunhão plena contigo. Nós queremos ser conhecidos por Ti, também queremos Te conhecer como nosso bom pastor, como aquele que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Assim, Senhor, nós confessamos a Ti o nosso pecado, confessamos que nos desviamos da Tua vontade durante a semana que passou. Em determinados momentos nós fizemos coisas que Te desagradam, e por isso, Senhor, pedimos perdão. Pedimos perdão por palavras mal colocadas, por palavras que ofenderam, por palavras mentirosas. Pedimos perdão, Senhor, por atitudes agressivas, por atitudes desonestas, por pensamentos impuros, por pensamentos gananciosos. Tu conhece cada um dos nossos pecados. Olha para o nosso coração, Senhor, e vê o nosso arrependimento sincero. Vê que a nossa confissão é verdadeira diante de Ti. Nós oramos de forma humilde, pedindo pela Tua misericórdia, por causa do sacrifício do Teu Filho Jesus pelos nossos pecados. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O próximo versículo de 1 João 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo aquele que confessa o seu pecado com um coração sincero pode crer na fidelidade e na justiça de Deus. Deus é fiel, Ele não volta atrás na sua palavra, Ele não mente, mas assim como Ele prometeu, assim como Ele entregou o seu Filho Jesus, como Ele concretizou a remissão dos pecados naquela cruz, assim Ele também é justo para nos perdoar. E a partir do perdão de Deus nós somos purificados, nós somos completamente limpos e podemos viver uma vida nova na presença de Deus, viver com Deus de forma a sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você confessou o seu pecado, eu declaro o perdão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Quero convidar para um momento de louvor, conduzido hoje pelo grupo da escola do Divino Mestre. Vamos cantar Reunidos Aqui. Durante a próxima música, nós também queremos recolher as nossas ofertas no culto de hoje.
E as ofertas são destinadas para a Casa Matriz de Diaconisas. Todo domingo de Dia das Mães, na nossa igreja, a oferta vai para a Casa Matriz de Diaconisas, que é uma instituição que fica aqui em São Leopoldo, no Monte do Espelho. E essa Casa Matriz, ela abriga pessoas que dedicam a sua vida para servir a Deus por meio da diaconia na nossa igreja. Então, se você quer contribuir para a Casa Matriz de Diaconisas, você pode depositar a sua oferta na cestinha. E caso queira contribuir então para a comunidade, você pode depositar a sua oferta aqui na igrejinha. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Vamos cantar Seu Nome é Maravilhoso. Assim mesmo como nós estamos, convido para baixarmos nossa cabeça, termos um momento de oração ao nosso Deus. Deus eterno, nós queremos pedir-te que nesse momento tu aquietes o nosso coração, nos livre das nossas preocupações, dos nossos problemas, que a gente consiga se afastar um pouco daquilo que quer tirar a nossa atenção e que a gente possa, de fato, se concentrar na Tua Palavra, compreender aquilo que Tu tens para nos ensinar nessa manhã, que a gente possa ser tocado pelo Teu Evangelho, ser tocado pela Tua Palavra de forma a transformar a nossa vida, que sejamos, que Tu nos aproximes de Ti, que a gente possa Te conhecer melhor, como nosso pastor, como bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós. Que o Teu Santo Espírito enche este lugar, que a Tua presença esteja aqui, nos iluminando e nos conduzindo, e que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa crer, mesmo passando por aflições, mesmo passando por momentos de dificuldade, que a nossa fé em Ti não seja abalada, porque nós sabemos quem Tu és, sabemos que Tu és fiel, e podemos crer em Ti de todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto da pregação de hoje é o texto de João, capítulo 10, versículos 22 até o 30.
João 10, 22 até o 30. Se você tem a sua Bíblia, eu convido a abrir para poder acompanhar a leitura. João 10, 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui a leitura bíblica. Aqui então o texto nos diz que Jesus estava em Jerusalém na festa da dedicação. O Evangelho de João nos relata de Jesus participando de várias festas. Os judeus, na época de Jesus, tinham várias festas. Eles haviam acabado de passar pela festa dos tabernáculos e agora, então, já estão na festa da dedicação. Essa festa, como diz o texto bíblico, acontecia no inverno. E o inverno, no hemisfério norte, é mais ou menos ali pelo mês de dezembro. Para nós, dezembro é verão, é calor, mas no hemisfério norte é inverno. O inverno no hemisfério norte não é apenas frio, mas é também um tempo mais escuro. Os dias são bastante curtos e as pessoas então anoitecem muito cedo, as pessoas passam muito tempo no escuro. Então essa festa da dedicação, ela também era conhecida como festa das luzes, porque se acendiam candelabros e candeeiros, enfim, se acendiam muitas luzes para se poder enxergar e para poder celebrar essa festa. Então era uma festa muito bonita, uma festa muito bem iluminada, para espantar um pouco a escuridão do inverno. E essa festa, ela durava 8 dias. 8 dias. E ela comemorava a vitória dos macabeus sobre o domínio dos gregos. A nossa Bíblia, ela tem um período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. E nesse período a nossa Bíblia ela não relata nada, né? O Antigo Testamento ele dá um salto de 400 anos até começar o Novo Testamento. Mas na Bíblia Católica, por exemplo, tem os livros de Macabeus no final do Antigo Testamento, e lá então conta um pouco dessa história. Se a gente lembrar um pouquinho de história, Alexandre o Grande havia conquistado toda aquela região. Ele, na verdade, o Império Grego conquistou quase todo mundo conhecido da época, né? E os macabeus foram judeus que se revoltaram contra o domínio grego e conseguiram a sua independência. Foi um período breve de independência, mas, enfim, os macabeus conseguiram se livrar do domínio grego. E era isso, então, que se comemorava nessa festa da dedicação. A festa onde Israel tinha sido dedicado novamente a Deus. A festa, digamos assim, quase que a festa da independência dos judeus. A gente poderia traçar esse paralelo. Então, os macabeus, eles expulsam os gregos e conseguem um período de independência e de liberdade. E é nesse momento, então, em que se celebra a libertação do povo,
é que existe também aquela expectativa de que o Messias prometido vai vir para libertar o seu povo e conduzir Israel à mesma glória que ele tinha nos tempos de Davi. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, a gente precisa entender que esse é o contexto. Festa da dedicação, festa em que se esperava a chegada do Messias que ia libertar o povo de Israel. E daí Jesus está caminhando por ali e as pessoas sabem que Jesus tem uma certa fama de ser o Messias. Muitos dizem que Jesus é o Messias esperado. Jesus está caminhando na festa da expectativa da vinda do Messias e então é um momento especial que se acontece. Então nada mais natural, nada mais óbvio do que se questionar, afinal de contas, você é mesmo o Messias? E é isso que acontece. Se a gente ler de novo o versículo 24, os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo ou o Messias, diga francamente. Então existe essa pergunta. É a festa da expectativa da vinda do Messias. Afinal de contas, Jesus, tu é o Messias? Só que ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que esses líderes judeus que perguntam para Jesus, que questionam Jesus, eles não estão muito preocupados em saber de fato quem é Jesus, não estão preocupados em saber se Jesus é mesmo o Messias, se ele é o Cristo. A preocupação deles é outra, e Jesus sabe disso muito bem, porque Jesus conhece o coração deles. Jesus sabe o que eles querem fazendo esse tipo de pergunta. É um tipo de pergunta maliciosa. Eles querem pegar Jesus na contradição. Eles querem que Jesus fale alguma coisa que o comprometa em relação à lei, ou melhor, não em relação à lei de Deus em si, mas em relação à forma como o povo entendia a lei naquele momento, como os líderes judeus a interpretavam, para assim eles poderem condenar a Jesus. Então Jesus, como conhecia a intenção deles, ele não dá a resposta que eles esperavam. Jesus não fala aquilo que eles gostariam de ouvir. Ele não responde com sim nem não. Ele diz: eu já respondi, eu já falei, mas vocês não acreditam, vocês não ouvem. E essa é a grande questão. Vocês não ouvem, vocês não acreditam. Lutero, no seu tempo, teve que responder uma pergunta, e a pergunta que fizeram para ele é: Lutero, como que a gente entende, como que a gente define a igreja cristã? O que é a igreja cristã? E Lutero, muito esperto, ele responde: olha, essa pergunta qualquer criança consegue responder. Qualquer criança sabe que a igreja é lá onde as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Aonde as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem, ali tem a igreja. Claro que Lutero falava aqui de Cristo como pastor, né? Jesus Cristo como pastor das ovelhas, mas aqui está a resposta do porquê esses judeus não conseguiam entender a mensagem de Jesus, porque eles não eram ovelhas. O próprio Jesus vai dizer isso, né? Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e o seguem. É uma questão de ser chamado por Jesus. Quem é chamado por Jesus ouve a sua voz e o segue. Versículo 25, Jesus diz, né? Já falei, mas vocês não acreditam.
As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Muitas vezes a gente olha para as obras de uma pessoa com a intenção de tentar entender quem ela é. E se a gente olha para uma pessoa que faz boas obras, logo a gente vai imaginar que essa pessoa deve crer em Deus por fazer coisas boas. Mas nem sempre pessoas que fazem coisas boas creem em Deus. Nós temos vários exemplos mundo afora de pessoas que não creem em Deus, mas fazem coisas boas. Pessoas que têm obras de caridade, pessoas que ajudam próximos, que têm ONGs, enfim, com o objetivo de ajudar pessoas menos favorecidas, mas que elas mesmas não creem em Deus, mas ainda assim fazem coisas boas. Mas quantas pessoas mundo afora dizem que creem em Deus e praticam a maldade? Quantas pessoas dizem que creem em Deus e agem de forma injusta? Quantas pessoas dizem que são cristãs e vivem de uma forma a negar aquilo que elas creem? Ou seja, as nossas obras, elas podem testificar negativamente de nós. Ou seja, a gente dizer que é uma coisa, mas as nossas obras, elas podem mostrar o contrário daquilo que nós estamos falando. As nossas obras podem mostrar que as palavras da nossa boca não são verdadeiras. Mas mesmo assim, mesmo que as nossas obras testifiquem a verdade a respeito de nós, elas apenas dão uma imagem imperfeita de quem nós realmente somos. E nesse caso de Jesus aqui, Jesus diz: olha, eu faço as obras do Pai. As obras que eu faço apontam para o Pai, testificam a respeito do Pai. Por que os líderes judeus não conseguem ver as obras de Jesus como sendo obras do Pai? Por que os líderes judeus não reconhecem que aquilo que Jesus faz vem do Pai e que, portanto, Ele é o Messias de fato? A questão é que eles não creem e não ouvem a palavra de Jesus como uma palavra vinda do Pai. Eles não ouvem a voz de Jesus. E não é porque são surdos, não. É porque o seu coração está endurecido para a palavra de Deus. Eles não podem crer, porque o seu coração não permite que eles creiam. Eles não estão abertos a ouvir a voz de Deus, quando essa voz fala com eles. Por isso, quando as obras de Jesus são feitas na frente deles, eles não têm condições de reconhecer essas obras como sendo obras da parte de Deus, do Pai. Porque a maldade deles, a injustiça deles, o seu coração duro, não lhes permitem ouvir a voz de Deus e reconhecer a Jesus como Messias. Por outro lado, aqueles que ouvem a voz de Jesus, a esses Jesus diz: eu conheço vocês, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Ouvir a Jesus nos leva necessariamente a seguir a Ele. Ouvir a Jesus nos faz ser discípulos dele. Um cristão é aquela pessoa que ouve a Jesus e o segue. E isso é muito importante, porque nós, como cristãos, estamos muito acostumados a ouvir a voz de Deus. É por isso que a gente vem no culto, para ouvir a voz de Deus. Por isso que nós participamos do culto, ouvimos a pregação, ouvimos a leitura bíblica, recebemos os sacramentos. Ou seja, nós ouvimos a voz do bom pastor.
A pergunta é: depois de ouvirmos a voz de Deus, nós seguimos a Jesus? Ou nós deixamos que essa palavra entre por um ouvido e saia pelo outro? Qual é a nossa postura diante da palavra de Deus? Como a gente se posiciona? Nós devemos ouvir a voz do nosso Senhor e reconhecer a Ele, por isso seguir, como ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor e por isso o seguem. Ou será que a nossa atitude tem sido essa mesma atitude dos judeus que perguntam para Jesus: até quando tu vai deixar as coisas nesse suspense? Quando que tu vai se revelar para nós? Jesus vinha se revelando o tempo todo, mas os judeus não reconheciam. Por isso eles ainda perguntam: quando tu vai te revelar para nós? Quando tu vai dizer que de fato tu é o Cristo? Nós vivemos em um tempo de espetacularização da fé. Um tempo onde as pessoas querem ver grandes coisas acontecendo, grandes milagres, grandes sinais, coisas maravilhosas, grandes transformações. E de fato Deus faz milagres, Deus age no nosso dia a dia, mas nós não devemos viver uma vida de fé baseada em coisas extraordinárias. Nós não devemos viver a nossa fé simplesmente esperando grandes milagres e coisas fantásticas acontecerem. A gente deve viver a partir das coisas ordinárias, das coisas comuns do cotidiano. Porque enquanto a gente fica esperando Deus agir de forma extraordinária, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus na simplicidade. Nós perdemos a capacidade de ver Deus nas pequenas coisas, nos pequenos momentos do dia a dia. Nós paramos de ver Deus agindo no nosso trabalho, na nossa família. Nós paramos de ver o cuidado de Deus conosco. Cada dia que a gente sai para fora da porta da nossa casa, nós estamos sujeitos a tantos perigos no trânsito, enfim, na violência, e Deus cuida de nós. E a gente muitas vezes não vê isso. A gente não vê o cuidado que Deus tem com a nossa saúde. O fato de nós estarmos aqui nessa manhã significa que Deus cuida da nossa saúde e nos dá a possibilidade de vir até a igreja. O cuidado de Deus com o nosso sustento em meio a esse tempo de insegurança, de inflação, de guerra, de pandemia, de desemprego, é cuidado de Deus. Será que nós ouvimos a voz do nosso Deus? Ou nós estamos apenas esperando que coisas grandiosas aconteçam? Que Deus se revele de forma extraordinária para nós, só para então dizer: sim, Deus, tu de fato existe, só para então confessar o nome do Senhor Jesus. Muita gente vive esperando grandes revelações extraordinárias de Deus para só daí crer, e não consegue ver o agir de Deus no seu dia a dia. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Jesus as conhece e elas o seguem. E aquilo que Jesus tem a dar para mim e para cada um de nós, o que Jesus dá para todas as suas ovelhas, é a vida eterna. Por isso que Jesus diz que as suas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da sua mão. Mesmo que Jesus cuida de nós no dia a dia, o grande presente de Jesus para a nossa vida é a eternidade. É o fato de que nós jamais vamos perecer. É o fato de que nada pode nos tirar das mãos de Deus. Ninguém pode nos roubar a vida eterna. Ninguém pode nos tirar da presença de Deus. E uma mensagem para as mães de forma especial, mas também os pais podem se incluir nisso. Nós podemos, como seres humanos,
deixar muitas coisas para os filhos. Você pode deixar uma casa, um carro, uma herança, uma faculdade paga, talvez até coisas mais valiosas do que isso, monetariamente falando, financeiramente falando, mas nada disso tem valor eterno. Tudo isso não serve de nada para a eternidade. A maior herança que alguém pode deixar é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, porque ela tem valor eterno. Então, mãe, se você ama seu filho, sua filha, deixe como herança aquilo que tem valor eterno, deixe a palavra de Deus. Faça com que os seus filhos conheçam o amor de Jesus, para que eles possam ser salvos e ter a eternidade, e não apenas uma vida boa neste mundo. A fé em Jesus não pode ser tirada de nós, mesmo que tentem fazer isso por poder de espada, por meio do medo, ou mesmo que as circunstâncias da vida sejam terríveis, nada pode nos tirar das mãos de Deus. Deus não nos abandona, bem pelo contrário, no sofrimento, na angústia, Deus está conosco. O próprio Jesus testemunhou isso, porque quando Jesus estava ali sofrendo no Getsemane, quando Jesus estava chorando, suando sangue, ou mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Mesmo ali, Jesus está sobre os olhos cuidadosos do amor de Deus. Versículo 28 e 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Nada pode nos tirar do cuidado de Deus. E Jesus ainda diz: eu e o Pai somos um. É muito comum as pessoas dizerem: Deus é um só. Deus é um só. Eu ouço muito essa frase. Basta crer que Deus existe e está tudo bem. Provavelmente os líderes judeus que estão ali interrogando Jesus também queriam isso. Deus é um só. Basta crermos nele, basta a gente cumprir os rituais, participar das festas e esperar o Messias que vai nos libertar. O que Jesus diz aqui é que ele e o Pai são um. O Pai vem a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então não basta a gente dizer que Deus é um só. Não basta a gente saber que Deus existe. Não basta a gente saber que Deus está aí, que Ele cuida de nós e nos dá as coisas. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos crer e conhecer o Pai através de Jesus Cristo. Quando nós dizemos Deus é um só, isso é verdade, mas é o Deus que é Pai de Jesus. Então nós precisamos conhecer a Jesus, porque Ele e o Pai são um. Em João 17, Jesus vai dizer, em oração, pedindo ao Pai, dizendo: Pai, faz com que eles sejam um, assim como eu e tu também somos um. Que eles sejam um, e também que nós sejamos um entre nós e também um com Ele. Ou seja, assim como Cristo é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um entre irmãos e irmãs e também sejamos um com Deus. Que a gente possa ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz de Jesus Cristo e seguir Ele com obediência. Perceber que Deus age na nossa vida nas pequenas coisas do dia a dia e nisso reconhecer que aquilo que Jesus tem para nos dar, a vida eterna, é algo que ninguém pode nos tirar. É algo que vem das mãos do próprio Pai. E que nada pode ser arrebatado das mãos do Pai. Esse é o presente que Deus nos dá.
vida eterna. Que você possa reconhecer a voz do bom pastor, reconhecer a Jesus como o Messias, sem precisar perguntar: Senhor, até quando tu vai deixar suspense? Jesus não deixa suspense, ele se revela a nós como bom pastor que nos ama. Baixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Deus amado, Pai de Jesus Cristo, nós te rendemos graças que tu enviaste teu Filho a este mundo, e por meio de Jesus tu te revelas a nós, e nós podemos te conhecer. Muitos puderam ver a face de Cristo e testemunharam a respeito das boas obras, das obras que vêm de ti, obras feitas por Jesus. Obrigado, Senhor, que tu nos chamas, e a partir do teu chamado nós podemos reconhecer a tua voz como a voz do bom pastor, que nos ama imensamente e que nos quer perto de si. Ó Senhor, que nós possamos viver este presente que tu nos concede, que é a vida eterna, que a gente possa viver com coragem e testemunhar com ousadia a tua palavra neste mundo que está tão longe de ti e que não consegue te reconhecer, que fica te perguntando se tu de fato é o Messias, mesmo que tu tenha deixado isso claro de tantas formas e de tantas maneiras. Muita gente não consegue crer que tu de fato enviaste teu Filho Jesus, que Jesus de fato era o Messias, o Salvador, mesmo conhecendo o amor que Jesus demonstrou por nós. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, toque os corações e revele a verdade a respeito de Jesus, para que ele seja reconhecido e para que todo joelho se dobre diante dele e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o coral, que vai nos trazer mais 2 canções.
Também vamos ter uma apresentação especial agora do coro infantil. Eu convido as crianças a virem à frente. Bom dia, gente! À medida que as crianças vão chegando, vocês vão perceber que o grupo está maior. Isso se deve a uma parceria que a gente está fechando para hoje com os coros do Colégio Evangélico Divino Mestre. Então, o coro infantil da comunidade vocês já reconhecem, então as crianças aqui que vocês podem ver que são novas aqui, são pertencentes ao coro infantil do colégio.
E ainda tem uma fiel representante do coro infanto. A partir do 5º ano, os alunos passam a fazer parte de uma categoria diferente, que é o coro infanto. E nós temos aqui então a Maria Eduarda Huber, que vai fazer o solo nessa canção que a gente vai ouvir. Uma canção que é uma singela, mas profunda e preciosa e bem bonita homenagem às mães. Então, com vocês, os coros infantis Infanto, realizando então essa homenagem para desejar para vocês o Feliz Dia das Mães. Agora eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero convidar todas as mães que estão aqui presentes para virem até aqui à frente. Então, todas as mães, por favor. Temos bastante gente na comunidade hoje. Que bom que nós temos
tanta gente presente, que bom que a gente pode encher aqui o altar com tantas mães nesse dia tão especial. E a comunidade, juntamente com o culto infantil, quer prestar uma homenagem a cada mamãe, dando um pequeno presentinho para cada uma de vocês. E para isso eu quero pedir a ajuda das crianças, do coro infantil e também as demais crianças que estão aqui, para ajudar a gente a distribuir essas lembrancinhas para cada uma das mamães. As crianças podem dar para a sua mamãe, mas também para as outras mamães que talvez o filho não está aqui nesse momento, né? Ou talvez até esteja, mas não seja mais criança. Todas receberam? Alguém ainda não recebeu? Acho que não, né? Todas receberam. Então essa é uma forma muito singela da comunidade desejar a cada mãe um feliz Dia das Mães, na graça, na presença do nosso Deus. Também demonstrando quanto vocês são especiais, quanto vocês são amadas, enquanto mães, mas também enquanto pessoas membros dessa comunidade. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Podem se sentar. A Lourdes também, antes do culto, pediu a palavra, né? Gostaria de falar alguma coisa para as mamães. Quer vir aqui na frente? Bom dia, irmãos. Hoje eu estou com muita emoção no meu coração, por causa que eu perdi a minha mãe, ela estava com 100 anos, e faz 7 anos que ela morreu. Então, hoje é um dia de muito sentimento para mim. Eu tenho que botar para fora esse sentimento. Então, eu estou aqui para pedir para todas as mães muita felicidade com os seus familiares o dia de hoje. E eu quero dizer para vocês, respeito as suas mães, porque é muito importante disso. E não só os filhos, os maridos também. A mãe merece muito respeito, porque eu respeitei muito a minha mãe e não me arrependo. Mas então eu quero fazer uma oraçãozinha bem rápida. Não chega a ser bem uma oração inteira, para não atrapalhar o pastor. Então eu quero dizer assim, que
amar a Deus sobre todas as coisas e amar também os seus irmãos como a si mesmo, né? E eu tenho uma palavra para dizer que eu digo todos os dias. Pai, me dê a sua mão e não me deixa cair em tentação, livra de todo mal. Amém. Obrigada. Eu pergunto se nós temos alguém que nos visita, alguém que vem ao nosso culto pela primeira vez. Todos são da casa ou alguém vem pela primeira vez aqui? Ninguém se manifesta? Ah, ali sim. Qual é o nome de vocês? Júlio? Júlio e Priscila? Luciana. Muito bem-vindos, que vocês possam se sentir muito bem em nosso meio e também sempre que desejarem, são bem-vindos a retornar. Mais alguém é visitante? E aniversariantes, na semana que passou, alguém comemorou mais um ano de vida? Ou alguém aqui? Não? Achei que alguém tinha levantado a mão. Alguém comemorou aniversário nessa semana que passou? Ou aniversário de casamento também? Ninguém? Então convido o Kleber, que vai nos trazer os avisos do culto de hoje. Bom dia, querida comunidade, bom dia a todos que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Hoje é um dia realmente muito especial, então, feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes, aquelas que assistem, e lembrar que tem espaço na nossa comunidade para você que está assistindo. Venha e participe presencialmente. Os avisos são os seguintes: os decretos para prevenção ao Covid, eles estão atualizados, e nós temos que lembrar que é momento de respeitar e compreender aqueles que ainda preferem estar de máscara, manter distância de 1 metro, e aqueles que ainda optam pelo uso do álcool gel na entrada do templo. Reforçamos que aqueles que tiverem sintomas de gripe ou gripados, que utilizem a máscara. Grupo Louvando ao Senhor, grupo de oração. Convidamos para participar deste grupo no próximo sábado, dia 14 de maio, às 8h30. É um momento de agradecimento e intercessão. Culto infantil. E aí vai um aviso para os pais, padrinhos e avós. As atividades do culto infantil aqui na Charlau retornaram, e o próximo encontro é sábado que vem, dia 14 de maio, às 15 horas. Também retomamos o trabalho com as crianças no Jardim Luciana e no Santos Dumont. Então, se você quer servir a Deus, quer ajudar nesse ministério tão bonito e importante, pode procurar para o trabalho lá no Jardim Luciana a Alessandra e no Santos Dumont a Iraci. Nós também queremos lembrar do chá da família Divino Mestre. O chá da família ocorrerá no próximo sábado, dia 14 de maio, das 15 às 17 horas. Os cartões estão à venda na Secretaria do Colégio ao valor de R$ 25,00. O valor será revertido, valor arrecadado, revertido para melhorias, e essas melhorias não são somente para o colégio, mas acabam influenciando a comunidade. Se nós lembrarmos, há tempos atrás, a nossa frente não era tão bonita quanto é hoje. Se nós temos hoje para o verão ar-condicionado, é porque o Divino foi parceiro. Então nós incentivamos e convidamos a comunidade a também ser parceira nesse momento. Os próximos cultos serão no dia 15 de março, domingo que vem, cultos com Santa Ceia, às 8h30 aqui na Charlau, 10 horas no Santos Dumont e 19h30 no Jardim Luciana. Ainda queremos agradecer em especial o culto bonito de hoje, conduzido pelo grupo instrumental do Divino Mestre. Muito obrigado a cada um de vocês, que vocês se sintam
à vontade e possam retornar mais vezes. É uma alegria ter a presença de vocês. De igual maneira, a essa parceria do coro infantil, entre coro infantil da Charlau e do Divino Mestre. Que bom nós termos as crianças, os jovens, nesse momento. E não podemos deixar também de incluir o Coral Trindade, trazendo a sua contribuição com um louvor e abrilhantando ainda mais o nosso culto. São esses os avisos e os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Queremos ter ainda um momento de oração. Convido a nos colocarmos de pé. Deus eterno, nós te agradecemos por este culto que é teu em primeiro lugar, culto por meio do qual tu nos serves com a tua palavra, culto no qual tu te aproximas de nós e nos ensinas a respeito de ti. Ó Senhor, enquanto pessoas cristãs, pessoas que ouvem a tua palavra e que amam a ti, nós não podemos deixar de perceber os problemas, as dores e os sofrimentos do mundo que nos rodeia. Por isso nós colocamos na tua presença todas aquelas pessoas que sofrem, pessoas que não têm o alimento de cada dia, o pão de cada dia, pessoas que não têm um abrigo, uma casa adequada, pessoas que no frio não têm roupas adequadas. Tu sabes, Senhor, tu conheces cada situação, tu conheces cada pessoa, tu conheces cada dor. Também intercedemos por aquelas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo nos hospitais ou mesmo acamadas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, e também as suas famílias, Senhor, que sofrem junto, pessoas que passam por doenças terríveis, doenças que deixam marcas profundas. Ó Deus, que a tua misericórdia e o teu poder de cura esteja alcançando cada pessoa no seu momento de dor. Assim, Senhor, também lembramos das pessoas enlutadas, as famílias enlutadas, que o teu Espírito Santo console os corações daqueles que perderam alguém querido, alguém que amavam. Que a fé e a certeza da ressurreição por meio de Jesus Cristo possa confortar os corações que sentem saudade. Assim, Senhor, nós também intercedemos pelo nosso país, pela nossa igreja, de forma especial aqui pela comunidade e pelos nossos pontos de pregação, que tu estejas nos usando, que tu estejas nos abençoando para anunciar o teu evangelho. Obrigado que tu trazes pessoas para cá para ouvir a tua palavra e para ter comunhão contigo e também conosco. E assim, ó Senhor, acima de tudo, nesse dia especial onde nós lembramos o Dia das Mães, nós te agradecemos por cada mãe que aqui está, te louvamos pela vida de cada mãe daqui, e também, Senhor, aquelas mães que não estão aqui, mas de quem nós nos lembramos, nós colocamos na tua presença, agradecendo, intercedendo também pelo teu cuidado e pela tua proteção por cada vida, por cada mãe. Tudo mais, Senhor, que se encontra em nosso coração, nossas alegrias, nossos sentimentos, nossas dores, tudo nós colocamos diante da tua cruz, orando a oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos tomar assento e, como forma de bênção, vamos também cantar essa música que está projetada, que é a graça do Senhor Jesus. Que a
a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Eu recebi ainda um pedido que eu não posso negar, não tenho condições de negar. Uma criança pediu para que eu então convidasse os filhos que estão aqui presentes a dar um abraço nas suas mães. Então, os filhos, crianças ou também os adultos que estão aí, que têm suas mães aqui presentes, podem dar um grande abraço na sua mãe. E assim nós nos colocamos de pé para recebermos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom domingo, um abençoado Dia das Mães com as nossas mães, quem pode passar com a sua mãe, e que Deus nos abençoe e nos proteja. Uma boa semana.